Pode ser, meus irmãos? Amém. Boa noite aos nossos ouvintes do portal da Escola Dominical. Boa noite também aos nossos amigos que estão conectados. Agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente. Agradeço o irmão Canal pela essa oportunidade também. Que nem a lição diz, eu estou aqui com temor e tremor diante dos irmãos, com a incumbência de passar alguma coisa sobre a lição. É claro que é uma lição. Eu abri um leque nessa lição para não ser repetitivo. O irmão está no portal, ele tem acesso às lições e possivelmente ele vai ter acesso a essa apresentação. Já está, inclusive, foi bom. Está acesso, está aberto, aberto na internet. Não temos domínio público de nada, nós somos servos. E o que a gente apresenta aqui. Eu até esqueci de avisar os internautas de que os slides do professor Ricardo estão em anexo no artigo do plano de aula. Tem o artigo do plano de aula que nós colocamos hoje. Os irmãos que quiserem lá, está em anexo no esboço plano de aula. Quando li a lição, eu estou lendo alguns dias com a ajuda do professor Faramu, e vi que a maioria dos irmãos comentaram tudo sobre a lição. E aí eu fiquei sem saber o que ia falar. Aí que nem diz o meu irmãozinho na igreja: Jesus, Maria e José, o que eu vou falar agora? Aí eu fiquei sem saber o que ia falar. Então eu vou trazer a lição por uma contextualização. O que significa isso? Eu vou aplicar a lição com os moldes do dia de hoje. A lição é aplicada no dia de hoje, tanto para jovem como para criança, para adulto, e é um desafio do dia a dia. Então eu vou falar sobre a cultura, eu vou falar sobre os costumes da época e os costumes de agora. E no fim da lição eu trago um desafio aos meus amigos que me estão ouvindo, e aos pastores e tantos mais que irão ouvir via e-mail. Então eu trago um desafio, o mesmo desafio que Paulo, quando teve a visão, e hoje você passa para Macedônia, que lá nós vamos abrir tem um varão precisando de uma mensagem, e Paulo entra na África. Eu volto pela primeira vez anunciando o Evangelho, e o desafio de Paulo estava aí. Nós lemos o tema da lição, né? O textual já foi lido. Esse textual aqui eu vou dar um adendo depois, porque o textual diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Como eu estudei a teologia da reforma, a teologia pentecostal, a neopentecostal e a teologia liberal, eu vou fazer um adendo nesse texto, mais adiante numa aplicação. Então esse textual aqui, eu vou relembrar eles dos irmãos daqui a pouco, tá? Pode virar. Na verdade, em prática, a salvação não é obra da graça de Deus. É claro que a salvação tem que ser a graça de Deus. A graça de Deus nos trouxe aqui, a graça de Deus nos trouxe você aqui, meu ouvinte, e a graça de Deus está sobre a nossa vida, né? A verdade prática. E aí a leitura em classe que nós lemos agora, pode virar. Então, eu me atenho ao objetivo da lição. O livro aí traz, a sua lição aí traz os objetivos. Então, eu tenho que sair no fim da aula para o meu aluno saber qual é o objetivo para que ele veio. E tem que fazer uma aplicabilidade. É assim uma pregação. A pregação tem essa introdução, tem o seu meio e tem a sua aplicação. A aula também tem a sua introdução, tem o seu meio e tem a aplicação. Isso aí na teologia chama-se quiasmo. Quiasmo é um conjunto, os salmos estão assim, um conjunto onde está o pão e o recheio no meio. Então tem o pão
o início do texto, eu tenho o recheio que é importante e tem outro por embaixo. Então, quiasmo significa o conjunto de informações. Os Salmos diz, muitos Salmos diz isso sobre a aplicação da lição. E toda pregação, todo ensino, o aluno tem que sair sabendo que ele foi desafiado. Pois não. Só lembrar, em medicina, quiasma quer dizer intercessão. Obrigado. O irmão disse que o irmão não viu aí. Você pode repetir, irmão? Na medicina, na anatomia, a palavra quiasma significa intercessão. Obrigado, irmão. Não intersecção, não intercessão de oração. Obrigado. Eu não tenho nenhum problema de pergunta, tá? Eu vou saber se você responder, né? Então, o objetivo da lição, o autor deixa claro aí. O objetivo da lição é conhecer a salvação. O seu aluno precisa sair da classe sabendo o que é salvação. Aí eu fui na igreja, não, e aí? Aí o pastor estava pregando lá que desceu da árvore o Bartimeu, o Filisteu. Aí eu não sei, não. Ele falou, desce da árvore aí, desceu. E falou, desce você também, levanta a mão e aceita Jesus. Aí ele foi na frente, eu aceitei Jesus. O que aconteceu na sua vida? Eu aceitei Jesus. E aí? Eu não sei quem desceu da árvore, irmão. Se foi Joaquim, eu sei que o pastor falou, levanta a mão, agora você é filho de Deus. Salvação. Mas o que é salvação? Então o objetivo da aula o objetivo é salvação. Analisar a operação da salvação. Aí eu começo lá a cutucar os irmãos. O professor tem que fazer os alunos a pensar. Cutucar o irmão. Operação da salvação. Qual a diferença de um crente para outro? Qual a diferença da salvação surtir efeito numa pessoa e não surtir no outro, na outra pessoa? Se é a mesma mensagem, por que Deus então faz exceção? Aí voltamos lá no texto áureo, que eu disse para ter um adendo, que Deus faz, né? Porque Deus é quem opera. Então quer dizer que Deus opera, não atua em nada? Tá? Volta lá no objetivo, irmão. O objetivo é a operação da salvação. Por que uns crentes vai e funcionam na igreja e outros crentes não funcionam? Porque eu fico perguntando, eu dei aula, a maior frustração do professor é você ensinar o aluno 3 anos, e a nossa matéria é 26 livros, 3 anos, ensinar o beabá do Evangelho. E o irmão, tem um irmão lá e aí dá um mau testemunho, e você fala assim, meu Deus do céu, é que nem pastor, o irmão faz uma coisa errada, o pastor fala assim, meu Deus, onde que eu errei? Será que eu ensinei o irmão certo? Meu Deus do céu, onde que foi esse negócio? E o terceiro ponto é saber que a salvação opera a alegria e a salvação do crente. Então a salvação opera a alegria. Mas por que tem crente que não é alegre, irmão? Por que tem crente aí na lição, não, murmureis? Por que tem crente que é murmurador? Vira aí. Então, o objetivo da salvação, conhecer a salvação. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, ele, trazendo muitos filhos à alegria, aperfeiçoasse pelo sofrimento do autor da salvação deles. Hebreus 12:2. Fitando os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava oposto, suportou na cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. E a palavra consumação, esse palavrão aí em grego, quer dizer líder, pioneiro, tá? Então quer dizer também do vocábulo começo, tá? É o pioneiro, é o inaugurador, fundador da fé. Jesus é o fundador da fé, o pioneiro da fé, a salvação. Então, vamos tocar o barco. Aí nós entramos, se nós formos falar da teologia da reforma, e vamos falar de soteriologia. Se nós vamos falar da doutrina pentecostal, é a doutrina da salvação. Só muda o nome, mas o material mesmo. Então, a doutrina da salvação, ou a soteriologia,
Nós temos aí os 8 elos da corrente. Uma corrente não pode ser quebrada, ela tem que ser ligada ao fim. Daí temos o primeiro elo. Quando chegar nesse elo da conversão, eu vou fazer um adendo desses 2. Então nós temos a fé, arrependimento, conversão, regeneração, adoção, justificação, santificação e glorificação. Então o irmãozinho foi na igreja e aceitou Jesus. Irmão, levanta a mão, aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Quem desceu da cruz? Quem desceu da árvore? Eu não sei se foi o pai de meu passado. O pastor falou que está aqui. Você vem com fé? Vem com fé. Aceitou Jesus? Aceitou pela fé. Segundo passo, se arrependeu. Papai, se uma pessoa aceitou Jesus, não se arrependeu, já quebrou ela. Se aceitou Jesus, não se arrependeu, já quebrou ela. Se não se arrepende, não tem conversão. Tem adaptação ao evangelho. Não, é o evangelho light. Não engorda, não faz problema. Vamos de qualquer jeito, irmão. Como assim? Tudo legal. Vira aí, irmão. Agora nós vamos falar sobre cada elo desse da corrente. Todo homem e toda mulher, quando fala homem e fala o gênero, ele nasce com 2 atributos que Deus coloca na pessoa: fé e consciência. Todas as pessoas têm fé e consciência. Você está com bêbado e está no bar, está tomando uma, aí você dá 100 reais para ele, rasga, ele fala assim: não, mas isso aí dá para não beber mais. Ele tem consciência. Aí você dá um revólver para ele, você traz a mãe dele, dá um tiro nessa mulher aqui. Nossa, é minha mãe. Aí ele pega uma com a mão e joga para o chão, o divino dele, no chão. O Deus dele bebe no chão. Aí ele quer para o santo, bebe no chão aí. Então ele tem fé e ele tem consciência. Então todo homem tem fé e consciência. Esse é um atributo. E aí no hebraico a palavra fé quer dizer confirmar aquilo que está escrito. O Rabino Marcos Barreto escreve isso aí. Por exemplo de fé, existe diferença entre fé e crer. Nós temos que, tem muitas pessoas que falam vários tipos de fé. E a Bíblia fala, uma só fé, um só batismo. Então, tem pessoas que falam muito de fé salvífica, fé não sei o que lá, fé não sei o que lá, fé não sei o que lá. Nós entendemos que a pessoa tem a fé natural. E depois tem a fé que ela é potencializada pelo Espírito Santo. A fé é sobrenatural, ela é potencializada pelo Espírito Santo. Então, a fé de... Aí tem Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova da certeza das coisas que não se veem. Vira, irmão? E aí eu comecei a ver que todos os cientistas, todas as pessoas que tiveram destaque, eles tiveram um discurso na sua vida de fé. O Copérnico diz o seguinte: Copérnico, ele falou que o Galileu falou que o Sol é o centro do universo. O Copérnico também disse que o Sol é o centro do universo. Só o Copérnico foi queimado, o Galileu não. Copérnico é cientista, ele diz o seguinte: quem vive em íntimo contato com a ordem mais consumada da sabedoria divina, como não se sentirá estimulado às aspirações mais sublimes? Quem não adorará o arquiteto de todas essas coisas? Vamos ver. O Newton, Isaac Newton, diz o seguinte: o que sabemos é que uma gota, ou que ignoramos um imenso oceano, a admirável disposição e harmonia do universo, não pode sair senão do plano de um ser onisciente e onipotente. Vamos ver. O Ampère, que descobriu aí os fundamentos da eletricidade, diz o seguinte: como Deus é grande e a nossa ciência uma insignificância. Esse é o cérebro químico, é o nome que eu não vou falar. A grandeza e infinidade e sabedoria do Criador. Esse é o livro cérebro de toda pessoa que faz química, engenharia química, estuda esse cientista. O Darwin diz o seguinte: jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria da evolução é totalmente comparável com a fé em Deus. Comparável com a fé em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me ser a impossibilidade de demonstrar e compreender que o universo imenso e sublime, além de toda medida e o homem, tenha sido frutos do acaso.
ele não se contentava a falar que o homem é fruto do acaso. O Newton, pai da teoria da evolução. O cérebro cirurgião diz assim: eu tornei-me crente à minha maneira, pelo microscópio, pela observação da natureza, e quero tanto quanto está no meu alcance contribuir para a plena concórdia entre a ciência e a religião. Pode virar. O Marconi diz o seguinte: declaro com orgulho, sou crente, creio no poder da oração e creio não só como católico, mas também como cientista. Pode virar. O Einstein diz o seguinte: todo aquele que está seriamente comprometido com a cultura, com o cultivo da ciência, chega à convencer-se de que em todas as leis do universo está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem, e diante do qual nós, com os nossos poderes, devemos nos sentir pequenos. Então, nós vimos que o primeiro passo da pessoa para se tornar crente e entrar na missão, as virtudes dos salvos em Cristo. O primeiro passo é a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí a pessoa ouve pela fé. O segundo passo é a conversão. A palavra conversão é metanoia, mudança de mente. A pessoa não pode aceitar Jesus e continuar com a mesma mente. A pessoa aceitou Jesus, ela tem que mudar. Por que não muda, irmão? Porque a fé não entrou na conversão, no arrependimento. Ela aceitou Jesus não crendo, não pela fé. Aceitou Jesus porque é bonito ir na igreja. Aceitou Jesus porque é legal ser evangélico. Mas não aceitou Jesus, como a Escritura diz, como Senhor e Salvador da vida dele. Então, a metanoia é mudança. A palavra terceira é conversão. A conversão significa virar-se em oposição. Por exemplo, eu pego aqui a rodovia aqui, vou sentido Santos e vou assim, ó, eu tenho certeza que eu vou sair da Bahia. E vou para Santos, e vou no litoral, e vou, e estou indo embora. E as placas estão dizendo, Curitiba, não sei aonde, não sei aonde, está indo lá, eu estou indo para Bahia, Piauí, está indo lá. E estou indo. Eu tenho certeza daquilo lá, A fé dele, e aí a metanoia, mas aí ele está lá embaixo e se converte. Agora ele gastou o tempo para ir, gasolina e pedágio, gasta o tempo para voltar. Eu dava aula com jovens na igreja, e tinha 90 jovens na sala. Aí o jovem me perguntou assim para mim: irmão, por que o jovem precisa aceitar Jesus bem cedo? Eu falei assim: para que ele não cultive uma ida para não voltar depois arrancando o que ele plantou na ida. Então, para que o jovem precisa de Jesus tão cedo? Para que ele não perca tempo na vida. Porque você sai plantando um monte de coisa, chega lá na frente, conversão. Deus perdoa o pecado? Perdoa o pecado, mas a consequência do pecado é sua. A consequência. Então, quando a pessoa se converte, a palavra conversão é mudança de atitude. Metanoia é mudança de mente, arrependimento. Conversão é mudança de atitude. Aí, irmãos, assim, eu não posso ouvir as suas palavras, porque as suas atitudes falam muito mais que elas. Então, se a pessoa se metamorfoseai-vos, se ela mudou, Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos, no grego metamorfoses, situação de lagarta para borboleta. Eu mudo a situação da minha mente. Eu paro de rastejar e agora sou borboleta, sou lindo, voo e vejo os problemas em cima. Então, a conversão, o arrependimento, ele é o elo da lição. Não tem jeito de você pular. Eu estou no primeiro passo, fé, eu não me arrependo e vou para a conversão. Não tem jeito de quebrar o elo. No quarto é regeneração. O sentido etimológico que a palavra regeneração vem do vocábulo grego, né? Significa novo nascimento, nascer de novo. João 3,3. E aí nós temos um problema aqui no textuário, que Deus opera em tudo. Aí você tem um problema, que eu tenho que alertar os meus alunos desse problema. Nós temos um problema do calvinista e do arminiano. O John Calvino e o Jacob Armínio. Os dois termos que estão na mídia, estão na internet, monergismo e sinergismo.
Possui novamente a mesma raiz da palavra grega, ergo, então que significa uma unidade de trabalho. Os dois termos têm a distinção são non, que significa um, sim, que significa dois. Portanto, as palavras por si só se explicam. A primeira é o monergismo, uma só pessoa trabalha. Na segunda, sinergismo, a segunda significa que duas pessoas trabalham na cooperação. Somente responde à chamada do Evangelho aqueles que são tornados vivos pela obra monergista de Deus. O exercício da fé e do arrependimento são consequências dessa obra monergistas anterior feita por Deus, não a causa dela. Está dizendo o seguinte, ó irmão, ele está dizendo o seguinte, regeneração. Aí você vai falar com uma pessoa que estuda teologia da reforma, ele vai dizer o seguinte, é monergismo. A graça irresistível de Deus. Deus chamou você. E o versículo diz assim, e Deus nos chamou. Então você não fez nada, irmão. Não tem a sua contribuição nisso. Então, na teologia da reforma, os dois, a fé e o arrependimento, ele tem problema na regeneração. Porque a pessoa foi eleita. Tem igreja dizendo que você foi eleito. Você já foi chamado. E aí você não precisa fazer nada. Você vai ser salvo. E uma vez salvo, você é salvo. Monergismo e sinergismo. Mono é um. O sinergismo, dois. E aí não tem a participação da pessoa. E aí eu fico numa situação cômoda. Se não tem a participação da pessoa, eu sou salvo e não preciso fazer mais nada. Eu vou sábado estudar a Bíblia. Sábado à noite eu vou estudar a Bíblia, irmão. Sábado à noite eu vou estudar a Bíblia. Então, essa é uma questão que os nossos alunos vão defrontar. Tá? Se o irmão tiver alguma dúvida, pode pensar, tá? A adoção. A adoção é a pessoa que entra na posição de filho. E ele nos tirou, Colossenses 1,13, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, seu filho, do seu amor. Então, quando a pessoa é adotada, aí você vê, quando você aceita Jesus, primeiro é a fé, depois o arrependimento, depois a conversão, terceiro, quarto, regeneração, aí vem a adoção. Quando você aceita Jesus, você entra na família de Deus. Você é adotado como filho de Deus, mas com os mesmos direitos de um filho mais velho. Os filhos entram com o mesmo direito. Você não ia chegar assim, ó. Pastor Serafim, você não precisa chamar, o pastor Serafim chegou, você que o pastor Serafim é crente, né? Mas você não sabe que os pastores Serafim chegam e falam assim, ó, eu chego no seu primeiro porque eu sou mais antigão do que todo mundo aqui. Quero primazia. Quero primazia. Eu estou no evangelho no tempo, então quero primazia. E o irmão que aceitou Jesus lá atrás, irmão, fica na sua aí, que isso aí chama-se hierarquização. Hierarquização não existe na adoção. Você entra como filho com os mesmos direitos de um filho mais velho. A adoção está em todas as áreas da cultura. O judeu, para o filho entrar adotado, como ele passa de filho, ele passa de criatura para filho de Deus, ele entra na família de Deus. Então, na adoção, no judaísmo, tem o bar mitzvah, a apresentação da criança lá na sinagoga. Em Roma tem a troca de toga, tem a toga infantos, toga branca de criança, e aí troca a toga para a toga virilis, de homem. Daí tem os rituais dos índios, aí você assiste o filme do 300, que o chefe lá da luta, quando ele passou da infância para homem, ele foi largado no meio do mato com uma lança na mão, enfrentando um lobo. Ou ele mata o lobo para passar da infância para homem, ou o lobo mata ele, e aí ele fica infantil a vida toda, e morre. Então, é essa adoção que nós passamos. Pode virar. O sexto passo é a justificação. A justificação, nós somos justificados, é um termo jurídico, nós somos justificados diante de Deus. Diz Martinho Lutero no seu livro, até no livro,
no filme de Martinho Lutero, você vê? Ele diz que o diabo confrontava ele. Você fez isso, fiz. Você fez isso, fiz. Você fez isso, fiz. E você fez mais isso, fiz. E aí ele foi escrevendo no papel. Fiz. Aí no fim escreveu assim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos mérito nenhum. Nós não tínhamos direito nenhum. Mas o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. E aí tem a santificação. Tornar santo, separado. Santificação. A palavra santo não quer dizer algo que você não pode colocar a mão. A palavra santificação, separado para uso exclusivo dele. Por exemplo, vou na sua casa. Eu vou na casa do irmão. Aí o irmão vai me dar o centro. Aí, irmão, pastor, fica bem, você vai. Vai tomar café. Aí o irmão, ele fala assim, aí a xícara está no chão lá, aí o cachorro está lá, bebendo água da xícara, sai daí, Lulu. O cachorro pega a xícara, põe em cima da mesa e põe o café dentro. Aí você fica meio... Porque a xícara não é lugar para você dar água do cachorro. A xícara é separada para uso exclusivo dele. A xícara. O judeu, irmão, os crentes nunca, a mulher crente pode ficar sossegada. Se um dia ela for visitar a cozinha de uma judia, ela nunca vai poder pôr a mão na pia. Porque no judaísmo você tem que seguir os preceitos, 613. 365 não e 365 você não pode. E um dos preceitos é, a mulher sabe que jamais ela pode misturar a tigela de sopa com a tigela de verdura. Ela jamais pode misturar a tigela de carne com o prato de lentilhas. A tigela, o prato de sopa com... Se for em casa, é prato de sopa com prato... Se você pegar todos os pratos da mesa do judeu, misturar tudo, colocar na cuba para lavar, no outro dia ele joga tudo fora, porque você fugiu ao preceito do judaísmo. Então, no judaísmo, se você vai lavar primeiro os pratos da sopa, pega os pratos da sopa, põe na pia e lava. Que é o preceito deles, do judaísmo. Os pratos, então, isso é o processo deles de santificação. A santificação, em Hebreus 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou falar um pouco de santificação mais para frente. Aí a pergunta é, voltando no começo da aula, a pergunta é, por que crente, tem uns crentes que aceitam Jesus, fica na igreja, você vê lá assim, uns 10 dias, 20 dias, um mês, daqui a pouco eles abrem a porta. Só. Aí você vê outro dia um cidadão, aí você escuta que está desviado, você está... Por que essa rotatividade, esse trânsito religioso? Por que essa descontinuidade no Evangelho? Aí o processo de santificação nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. E aí temos outros que é glorificação. Glorificação quando o crente está preparado para ir para o céu. Jesus chama ele. Ou ele é arrebatado com a igreja e sobe com as mãos do cordeiro. Todo mundo tem que estar preparado para a glorificação. O Monteiro Lobato diz o seguinte: o homem quando nasce, ele já nasce e já entra na fila da morte. Aí o irmão diz assim, eu tenho 60 anos. Você não tem, irmão, você gastou 60. Se o salmista diz assim, Senhor, ensina-me a contar seus dias para que haja um caminho sábio. Então você tem menos 60. E se você Deus te deu 61? E se Deus te deu 70? Então ensina-me a contar os meus dias. Então você não faz aniversário, você gasta. Então a glorificação pode se dar em qualquer momento. Não é por hierarquia nem por faixa etária.
Jesus chama e a pessoa é recolhida em qualquer hora. Então, esse é o processo de salvação que os nossos alunos precisam saber. Pode virar. Se você nunca ouviu falar do MDA, discipulado apostólico, isso aí vamos dizer assim, está bombando, e o professor de escola dominical precisa saber disso. Se você pesquisar na internet, Associação MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, o crente precisa saber disso. Eles são uma apostila de primeiro passo, que significa o que é a salvação, e eles tratam o seguinte: primeiro passo, Deus ama você e quer abençoar a sua vida. Todos pecaram desobedecendo a Deus. O resultado do pecado é grave. Deus quer perdoar a salvação de todos. Ninguém pode ser salvo fazendo boas obras. Só Jesus pode nos salvar. Pode virar. Arrependa-se dos seus pecados e seja perdoado. Creia em Jesus e seja salvo. Confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus perdoa completamente os seus pecados. Você pode ter certeza da sua salvação. Então, se você fizer um curso de MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, você vai ter que saber o que é a salvação nessa nova leitura que está bombando na internet. Pode virar. E aí eu comecei a pensar na contextualização da lição. Eu já disse o que é a salvação. O objetivo da lição é o que é a salvação. E agora eu vou passar para a aplicabilidade da salvação. E depois eu vou terminar com o resultado dela. E um desafio para os nossos ouvintes. E aí, a salvação de Filipenses está em... Pode ver. Atos 16:9. Atos 16:9. De noite apareceu a Paulo nessa visão, que estava ali em pé, um homem da Macedônia que lhe rogava: passe a Macedônia e ajude-nos. Pode virar. E aí, Atos 16:13-15. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres que ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava o Senhor e abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela em sua casa rogou-nos, dizendo: se haver julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangemos a isso. Aí eu comecei a pensar o que era Lídia, qual a condição de Filipos, processo de santificação, por que Lídia deu resultado, qual a condição de Lídia quando Paulo falou de Jesus para ela, por que Lídia foi a primeira pessoa, se passou, pareceu um varão macedônio, e aí a salvação começa com uma mulher, a primeira mulher se salva na Europa. E aí eu comecei a pensar sobre Lídia. Seu nome é Lídia, natural de Tiatira, cidade de Lídia, província da Ásia Menor. Seu nome deriva da região onde nasceu. Ela era comerciante de púrpura. A púrpura era uma das tintas mais famosas e caras da época. Essas tintas eram fabricadas na cidade de Tiatira e eram facilmente comercializadas por causa da estrada comercial, que facilitava o transporte. Púrpura era usado para tingir, e como ela estava na beira de um rio, depois de tingir tecidos, lavava-se para tirar o excesso de tinta e do odor, já que o fixador usado para tingir tecidos era urina. O Paulo foi na beira do rio, porque Filipenses na cidade de Filipos não tinha sinagoga. Para fundar uma sinagoga tinha que ter 10 ou mais judeus. A cidade de Filipos era cidade alfaville, só condomínio, ou só sítio, ou só fazenda. Porque quem ia para Filipos eram os oficiais de Roma que lutavam na guerra. Roma é força e Grécia é cultura. O gladiador é romano, mas a cultura é grega. Então,
se o soldado sobrevivesse a 4 incursões da guerra, Justo Gonzalez diz isso no seu livro História de Israel, se o soldado sobrevivesse a 4 incursões da guerra, ele ganhava um terreno para descansar sua vida e recebia um saldo, dinheiro do governo para ele desfrutar. E esse terreno era em Filipos. Então quando você lê Filipos, você não vê Paulo exortando Filipos, porque a maioria dos seus cidadãos lá eram romanos. E romano, a cultura do romano, do soldado romano, é disciplina e hierarquia. E aí você vê na lição dos irmãos, que os irmãos dizem assim, irmão, você vê que o Islã é submissão. E aqui, a lição diz, não murmureis, rapaz, submete a Deus. A virtude do crente está na submissão a Deus. Filipos, você vê, Paulo não exortou nenhuma vez na carta de Filipos. Você pega um crente hoje, que ele tem uma atividade militar. Ou um crente hoje, estudou direito. Ele sabe do direito. Quando ele chega na igreja, ele aplica o direito na vida dele, ele se torna um bom crente. Porque ele sabe o problema do direito, ele sabe as dificuldades do direito, ele sabe, se ele fizer errado, o que vai complicar na vida dele. Ele sabe tudo isso. Então, um soldado, uma pessoa que fez direito, ele tem uma visão da lei. E quando você fala assim, isso aqui é lei, irmão, e você tem que cumprir, ele já entende. Filipos a maioria era romano. Soldado romano, você explica para ele e ele entende. Em Roma tinha a Pax Romana. Pax Romana era, se você falasse contra Roma, você morria. Quem andava em cavalo em Roma era romano. Então, no livro de Atos, Paulo não caiu do cavalo. Quem cai no cavalo é quem ensina que Paulo andava de cavalo. Porque no livro de Atos não tem cavalo. A Pax Romana é assim, quem falar contra, morre. É o que o anticristo vai fazer. A Pax do anticristo, quem falar contra o anticristo morre. Sabe o que ele faz para acabar com a... Porque a coisa que vai explodir é a segurança. Quando chegar o anticristo, ele vai implantar o seu reino em segurança. Por quê? Gálatas 4:4. Se você ler Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Qual a plenitude dos tempos? Quando Jesus veio, a língua era unificada. Hoje a língua é unificada. Você fala com qualquer pessoa no mundo via internet. A língua é unificada. Quando Jesus veio, a moeda é unificada. Hoje a moeda é unificada. Eu não tenho nada a ver com a China, mas cai a bolsa de lá, cai a bolsa daqui e meu salário cai. Não tem nada a ver. Todas as estradas levam a Roma. Todos, hoje pobre ainda de avião, irmão. É desse. Você vai para o Maranhão, você compra passagem noturna, tá baratinho. Todas, e qualquer avião para qualquer lugar no Brasil e no mundo. Todos os caminhos levam a Roma. E aí a moeda é unificada, a língua é unificada, a segurança é unificada, os caminhos é unificados. O que falta hoje para Jesus voltar? Só a segurança. Então, como ele vai implantar a segurança? Como que ele vai implantar a segurança? O anticristo. Pax Romana. Quem falar contra o anticristo morre. É fácil. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Quanto mais insegurança, mais dinheiro se tem. Quanto mais insegurança, mais capital se rende. Então, quando a Lídia estava em Filipos, lavando roupa no rio, ela era comerciante. Ela tingia roupa, era uma mulher trabalhadeira. Não estava em casa dormindo, não, estava trabalhando. Ela estava lavando roupa e lavava a roupa no rio para tirar o cheiro de urina. Porque elas ferviam. Em Roma, toda a esquina tinha um urinol. Aí colhia-se a urina, levava-se lá para o tingidor, fervia-se a urina, porque tem enxofre depois,
punha o fixado, punha tinta e colocava a roupa dentro fervendo. E aí você tinha que pegar a roupa e lavar no rio para tirar o excesso e o cheiro. Aí eu pensei, Jesus, o Paulo foi pregar para a mulher não perfumada, do lado do rio. Aí você vê a hermenêutica disso. Quando Jesus foi apresentado no templo, quem que viu Jesus? Quem que viu lá? O irmãozinho lá? A irmãzinha, a Ana? Simeão, que não tinha nada. Quem que era o Simeão? Era um desclassificado para a sociedade. Quem que era a Ana? Desclassificada para a sociedade. Então Jesus trabalha, parece que Jesus trabalha com os desclassificados. Mas por que isso, irmão? Mas por que Jesus trabalha assim, irmão? Então, chamou Ana, chamou Simeão, chamou os pastores. Por que ele apresentou os pastores? Os anjos apresentaram para os pastores. O professor Milton Schwartz, que está em memória, já foi para o céu, ele diz o seguinte, no livro dele, História, sabe? Diz o seguinte: pastor era desclassificado de tal forma, grau, gênero e número naquele tempo, que era imensuravelmente denegrido. Pastor era acusado de pedofilia com as ovelhas, porque ele vivia muito próximo às ovelhas. Pastor era acusado de fazer parte das ovelhas, porque mexia com sangue. E pastor usava fezes das ovelhas para fazer fogueira, mexia com coisa imunda. Então o pastor naquele tempo era desclassificado. O Milton Schwartz diz que aquelas crianças, quando Jesus veio, as crianças vêm de cima de Jesus, ele diz o seguinte, ele fala, aqueles meninos rabeletes que vieram tudo em cima de Jesus, aqueles meninos lá eram filhos do pastor, porque os pastores estavam dando todas as ovelhas e esqueciam os filhos que não levavam para a sinagoga. E aí o pastor era meio desclassificado. Então por isso que Jesus agora, quando Jesus nasce, o anjo fala para quem? Para o pastor, que está lá no campo. O pastor precisava de Jesus para cuidar das ovelhas. O pastor precisa ter misericórdia, porque o pastor mexe com a intimidade das ovelhas. Se ele bobear, ele acaba tendo relação sexual com as ovelhas. O pastor mexe com os fezes das ovelhas, com os fezes dos irmãos. Ele sabe das porcarias. E se ele bobear, ele se suja também. O pastor mexe com o sangue das ovelhas. E se ele bobear, ele se suja também. Para quem o anjo foi apresentado que Jesus nasceu? Pastor. O anjo apareceu pastor. Salvo, tem mensagem de boas novas. O pastor lá. Por quê? O pastor precisava de Deus para cuidar das ovelhas. O pastor precisava de Deus pela sua misericórdia. É hoje a mesma coisa do pastor. Precisa de Deus porque a igreja está impossível. Precisa da misericórdia de Deus para continuar vivo. Precisa da misericórdia de Deus para cuidar da sua família. Precisa da misericórdia de Deus para poder orar. Precisa da misericórdia de Deus para cumprir a Bíblia. Então nós temos Lídia na mesma situação. Não diz o marido dela, estava lavando roupa no rio para tirar o cheiro desagradável. Aí Paulo chegou, falou do Evangelho. E ela entendeu o Evangelho. Vira, irmão. Por muito tempo, os principais tecidos utilizados na confecção de roupas não tinham cor. Eram de origem animal, como lã de carneiro, pelos de cabra, couro e diversos animais. Ou de origem vegetal, como linho e, os mais recentemente, o algodão. Foi se aprendendo a fabricar diversos tipos de tintura. E as roupas começaram a ganhar cor. O carmim era extraído do inseto, a rosa tirada dos romãs, o amarelo vinha do açafrão e a púrpura roxa era extraído de um molusco comum no Mediterrâneo, que era o murex. A cidade de Filipos era um importante centro comercial nacional, ficava à margem de uma estrada romana. Tá? Paulo tinha o costume de ir à sinagoga dos judeus em Filipos, possivelmente, por ser uma cidade pequena, ele se reunia no local à beira do rio. Encontraram um grupo de mulheres. Lídia, embora não fosse judia, era simpatizante do judaísmo. Tá? E aceitou o seu conselho, ou a sua pregação. O que ela fez? Atos 16:5. Após a sua conversão, convidou os missionários para hospedar em sua casa, demonstrando ser uma mulher decidida e corajosa. Lídia era uma mulher trabalhadeira. Lídia era besta. Cheirava mal, mas tinha um coração aberto. Pode virar.
E aí, conhecer a dinâmica da salvação. O tópico da lição diz isso. Conhecer a obra realizada é quando Tomás da cruz. A primeira lição diz isso. Ele creu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lídia fez isso. Ela creu e aceitou Jesus. Aí, o progresso da operação da salvação. Ela começa agora a caminhar, a caminhada cristã que envolve santificação progressiva. Nós vamos falar sobre isso. A plenitude da salvação é a glorificação do arrependimento da igreja. Então, o segundo tópico. E aí, nesse segundo tópico, eu faço um adendo aí. O segundo tópico diz assim, ó, operando a salvação com temor e tremor. A minha conselheira do coaching, a doutora Silvia, ela falou para mim que essa figura é de um livro americano, que ela falou do autor, que eu não dou nem conta de falar o nome dele. Mas como que eu dou aula quase todo dia, lá no FATER, e aí nas congregações, eu comecei a usar esse desenho. E aí quando eu mostrei esse desenho dela, ela falou assim, irmão, esse livro aí, esse daí é um desenho que eu vi no livro, quando eu fiz a minha pós-graduação lá não sei aonde, no autor do seu... Eu não dei conta disso não, mano. Eu não vi nunca nada disso. Eu estou vendo aqui porque eu achei que era interessante, né? Então eu disse o seguinte, eu ensino o seguinte para os irmãos entenderem que eu estou dizendo sobre operando a salvação com temor e tremor. Eu digo que eu sou essa mexerica, não é mesmo. Eu sou essa mexerica. Dentro da minha vida existem esses elos. Ninguém é como. Você é múltiplo aqui. Você aqui é pai. O senhor aqui é pastor. O senhor na casa lá é avô, é marido, é provedor, é ajudante, é consolador, é paga as contas, escuta os lá, múltiplo. Nós somos múltiplos. Ninguém é só uma pessoa. Nós somos múltiplos. Então, uma pessoa tem a sua vida no trabalho. Coloquei só poucos aqui. Claro que isso aqui podia multiplicar. É só para didática. A pessoa tem uma vida na família. A pessoa tem uma vida sexual. A pessoa tem um relacionamento, dinheiro, igreja, sentimentos e saúde. Todo mundo tem isso aí. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo? A criatura é as velhas. Diz que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aceito Jesus. Eu aceito Jesus, chego na igreja, levanto a mão, desce da árvore Bartimeu, mas aqui, irmão, não tem problema, eu quero Jesus. Fé, arrependimento, conversão, adoção, justificação, regeneração, e ele faz os 7 anos, porque a glorificação não foi para o céu, não. Ele aceitou Jesus e vai. Então, em espírito ele é abençoado. Mas na alma. A alma dele continua antiga. E aí vem o processo de santificação. A alma dele é antiga. Essas bolinhas aqui eram para sair daqui, né? Mas eu não dei conta de fazer, ela ficou meio para lá, tá? Então, é o processo de santificação. Se um como desse falir, a mexerica toda apodrece. O irmão é crente para demais. Ó, o irmão ora. O irmão tem a família abençoada. O irmão trabalha, o irmão tem uma saúde abençoada, o irmão tem sentimentos, ele é a bênção. O irmão vai na igreja e pede um culto. O irmão tem dinheiro, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem relacionamento, mas na vida sexual, ele infarta. Não consegue trabalhar. E aí, é que nem a empresa. Você trabalha 20 anos numa empresa. 20 anos, dando bom testemunho. No dia que você sai de casa de manhã,
por algum problema, o carro furou o pneu, você vai pegar o ônibus bateu, você chega na empresa, você está com aquela... Porque tem dia que a gente está menos crente, né? E tem dia que a gente está mais ou menos crente. E aí o irmão vai orando assim, quando ele entra na empresa, o patrão fala assim, nunca o patrão está lá. Quando ele entra na empresa, o patrão está na porta e fala assim, boa tarde. Aí ele fala assim, boa tarde. Aí é sobre isso aqui, ó. Murmuração. Não é murmuração na igreja. Na igreja todo mundo é crente, irmão. Na igreja você é crente, eu sou crente, graças a Deus aqui. Parece um crente aí. O crente é lá em casa. A minha esposa está assistindo, lá em casa, tem que ir lá falar com ela, com meus filhos. O verdadeiro cristão lá, onde ele mora. Não é aqui, a aparência todo mundo é crente. Então você vê que um gomo apodrece toda a pessoa. Aí você fala assim, meu irmão, mas o processo de santificação, como é que funciona? Irmão, Deus vai trabalhando na vida do crente aqui, ó. Deus vai trabalhando na vida do crente. Processo de santificação progressiva, vai trabalhando. Cada dia você vai ter um desafio maior. Hoje você casou, aceitou Jesus, casou, vai ter uma luta com a esposa. Todo obreiro bom tem uma esposa por trás que detona o carro. Irmãs que estão aí me ouvindo, nunca apoie seu marido 100%. Se você apoiar, ele está falido. Certo? Todo obreiro bom tem uma mulher por trás dele, Daniel perde um vinho. O vinho que a mulher dele que ajudava o cabo a ser crente. Então, a maior luta do crente em casa. Aceitou Jesus, começa a luta em casa. Pensa que os dois estão na igreja firme. Você pensa que parou a luta? Não. Aí você tem um filho. A luta é progressiva. Aí o filho, a filha, cresce e quer namorar. Traz um agregado junto. O agregado entra em casa. Aí tudo que você ensinou para ele ou para ela, a família do outro vai desensinar. E aí começa a luta de novo. E aí você começa a gemer. E aí vai, o agregado resolve, o agregado casar com sua filha, com seu filho. E aí o casamento, e aí tem filhos, neto. E aí o neto faz tudo que você nunca fez. Aí você vê assim, meu Deus do céu, Jesus. É santificação. Se você falir nessa área, você vai falir nas outras. Isso chama-se coaching, treinamento. Existe hoje coaching espiritual. O que é isso, irmão? Você não pode pregar a Bíblia, você tem que pregar só palavras de incentivo. O cara está totalmente errado, você tem que falar assim para ele: irmão, Deus vai te abençoar nesta noite, você vai sair daqui pulando e dando glória a Deus, e Deus está na sua... Mas o cara é todo atrapalhado, e ele pensa que vai embora e vai mudar alguma coisa. É coaching, palavra de motivação. Tem aí, coaching evangélico. Se motiva a pessoa. Bom, não estamos aqui para motivar ninguém, nós estamos aqui para levar o crente para o céu. Nós não estamos aqui para motivar ninguém. Nós temos que crescer na fé. Aí o irmão tem um problema na área de trabalho. Que o irmão diz lá. Todo trabalho que ele vai, ele tem problema. E aí, se ele tem problema na área de trabalho, quase 95% das brigas em casa é por causa de dinheiro. Sei que na casa dos crentes não acontece isso não. Na casa dos crentes não acontece isso não. Mas por aí acontece. Aí Deus quer trabalhar na vida do crente. Na firma, Deus coloca um supervisor macumbeiro como um caba totalmente averso à sua fé. Coloca na firma uma pessoa para te atropelar. Pode ser até um outro crente também, que dá mau testemunho. Aí eu falo assim: aquele é crente, para ele nasceu.
Aquele é crente, colega seu, né? E aí Deus coloca no seu trabalho uma pessoa para, que ele diz no notícia, te abusar. E aí você não entende o trabalho de Deus. Você não entende. Você pode falar assim, você é crente e dizer assim, ó, obrigado, Jesus, porque o Senhor pôs esse homem para me perseguir. Porque esse homem está me deixando mais crente. Aí o cara que não é crente, aí nós estamos aí, murmurador. Aí começa. Eu não sei, mas eu vou trabalhar, tudo igual. Claro que aqui em São Paulo não tem esse negócio. Mas lá no negócio melhor tem esse negócio aí. Aí o cara não quer trabalhar. Não trabalha, família dá problema. Dá problema na família e dá problema no dinheiro. E aí dá problema na família, dá problema no dinheiro, dá problema no relacionamento, dá problema no relacionamento, dá problema na igreja, dá problema no sentimento, dá problema de saúde. Aí o cara dá problema em tudo. Aí pifa. Aí você fala assim, vamos lá, a virtude, a qual tem a lição de hoje? As virtudes dos salvos em Cristo. Que virtude é essa, irmão? A virtude de praguejar? A virtude de falar mal? Essas virtudes do crente, elas são positivas. Existem dois tipos de crente na igreja. O crente na prova e o crente na disciplina. Vamos ser sérios um de outro, irmão. O crente na prova, você vai falar para ele, pastor Serafim, você vai falar para ele assim, o na prova. Aí você fala, e aí, como é que está? Está bem, pastor, está bem. Está bem, pastor. Graças a Deus, Jesus tem Deus. Olha para mim, pastor, olha para mim. Esse está na prova. Prova é para aperfeiçoar o justo. Prova leva o crente a patamares mais altos. Prova é para você passar na faculdade, na escola. O crente é aprovado. E o crente é disciplina? Como você vai ver? Já viu aqueles por exemplo, aqueles meninos que brigam, né? Aí os dois irmãos brigam, né? Aí a mãe fala assim, fica no canto aí os dois. Meu pai fazia isso, né? A gente ligava lá, qualquer coisa. Menino, fica no canto aí, seu cara. Aí ficava lá, eu e meu irmão, os dois. Aí meu irmão fazia assim, mostrava a língua. Aí eu, o crente na disciplina, você vai falar com ele, ele fica assim. E aí, irmão, como é que tá? Eu estou aqui porque a igreja me dá a oportunidade, eu vou mudar de ministério, o pastor não me enxerga, a igreja não serve mais para mim, meu irmão me prometeu um ministério tão abençoado, eu vou lá, já vou ser ungido, aleluia, e vou embora. Esse é o disciplina. Esse é o menino mimado. Esse tem que corrigir. Aí, irmão, tem crente que não entende isso. O crente é um ser espiritual. Até para você ajudar o crente, você precisa orar a Deus. Eu estou falando das virtudes dos salvos em Cristo. Até para um crente ajudar o outro, precisa orar a Deus. Aí o irmão não entende isso aí. Aí, esses dois meninos estavam brigando. Aí eu vou na casa do professor Caramuru e os meninos dele, os dois brigaram lá, né? Vai dizer que ele tem 5 filhos, os 5 brigaram. Aí ele pôs em castigo os 5. Deus, quando quer corrigir, ele encosta o carro. Põe lá para provar. Põe de castigo. Aí eu chego na casa do meu carro, bênção dura, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí eu entro na sala, ali na cozinha. O que esses meninos aí já fizeram uma bagunça? Não, pode ir embora, menino. Seu pai aqui não manda nada, pode ir embora. A disciplina que estava sobre as crianças vai vir sobre quem agora? Eu comprei a prova da disciplina.
Aí o irmão está na prova, na disciplina. E tem uma prova, o irmão vai ajudar ele para você ver o que acontece. É o Jonas no barco. O irmão está na prova. Prova é assim, ó. E aí, irmão, como é que está? Prova, você olha para si mesmo. Prova, o irmão não olha para os outros. Como é que você viu, irmão? Lá, graças a Deus, Pai do Senhor. E você? Eu estou aqui tentando ir para o céu. Aí o irmão está fazendo prova, eu chego lá, o pastor, o irmão Carmundo está na frente lá, e eu chego lá, o irmão está. Mas, irmão, essa prova aqui é fácil, toma cola. A justiça que está acima de todo mundo vem sobre mim. Então, se você ajudar o irmão que está na prova, e o irmão que está na disciplina, você entra junto com ele. E aí as pessoas não entendem. Eu contratei o irmão para fazer um serviço no meu carro. O senhor é o primeiro para contratar? Não, irmão, precisa orar. Até para você abrir o olho, você precisa orar. Até para você respirar, você precisa orar. O D.L. Moody falou assim, perguntaram para ele, doutor, ele tem um livro chamado Seara e Fogo. Ele ganhou 1 milhão de almas. Aí perguntaram para ele, doutor, o senhor ora muito por dia? Ele falou assim, não sei não. Eu nunca orei mais do que 15 minutos. Eu também nunca passei mais do que 15 minutos sem orar. Aí o irmão vai fazer um serviço no carro, vai levar na oficina do irmão. Não orou, chega lá, o irmão está na prova da disciplina, o que acontece com o serviço? Aí o irmão você vai deixando, eu acompanho, você foi porque você comprou a prova dele, você pôs a mão no lugar. Por que o irmão está nisso? Porque está no processo de santificação. E quando ele para o trabalho, parou o processo. Temor e tremor, ele já não tem. Ele para o processo de crescimento. Parou o processo de crescimento, o crente para. É a síndrome de Gabriel, né, da novela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu sou mesmo assim. Eu nasci assim, você questionar ele, nossa, aí, mano. Esse vai para a prova e para a disciplina, do mesmo jeito. As duas matérias vai fazer uma vez só. E tem cabra que vive a vida toda nisso aí. Aí, voltando na pergunta do mesmo começar, por que crente vai para frente e vê as virtudes, é bênção, e tem crente que não vai? Irmãos, o Espírito Santo não faz acepção de pessoa, faz? Ele trabalha na área que você der. Tem crente perfumado, a Lídia não era perfumada. Como é o crente perfumado? Ele aluga a casa para Jesus e naquele quartinho lá no fundo deixa o leão. O leão doeu. Aqui em casa quem manda é. Eu estava me mandando em casa, eu falo, já vou! Aí o cara é crente, vai na igreja, toma ceia, sai. Queridos irmãos, turbinado. Aí ele vai assim, na hora que chega no carro, o menino já derruba a coca no banco na hora, assim, a fé dele já vai de baixo, lá de cima para baixo, já, e já é. E todo mundo ligado. Cara, não acontece isso, né? Só estou inventando de novo, né? Porque a área do trabalho aqui está parada. Então, como que eu vou saber se você é crente, irmão? Como que eu vou saber se um crente é muito crente? É pelo poder do Espírito Santo? Não sei, irmão. O crente é muito crente porque ele tem muita Bíblia na cabeça. Porque quem lava a pessoa é a Bíblia, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem cheio do Espírito Santo ele tem muita Bíblia na cabeça, porque ele tem que lutar contra isso. Pode virar, irmão. Uma pessoa é composta de várias áreas da vida, é o ciclo. Todas as áreas estão em crescimento. Todas as áreas estão diametralmente crescendo. Eu não posso parar, minha vida cristã tem que crescer. Você não pode sair daqui hoje com a mesma cabeça que você entrou. Senão você é o mesmo amanhã. O Einstein diz o seguinte, Albert Einstein: é impossível você vencer um problema com a mesma capacidade que você tem
ontem. Então, para você vencer um problema, você tem que mudar o raciocínio, mudar a mente, deixar Deus trabalhar na mente da pessoa, no intelecto, nas entranhas, no coração, em toda a área da vida, nos ossos, e falar: Jesus, muda a minha vida, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, Deus trabalha por igual em cada área, proporcionalmente e diretamente. Então, Deus não faz acepção de pessoas, Ele trabalha igual. Você tem problema na sua família? Bênção pura, que todos na Bíblia têm problema na família. Graças a Deus. Mas por que Deus deixa assim? Para Deus deixar você mais crente. Mas, irmão, que coisa ruim. Que mensagem ruim, moça. Você não vai arrecadar com isso, eu não acho não. Volta para lá. O irmão cara nunca vai chamar esse irmão não, porque esse daí, rapaz, não. Ele tinha que falar que Deus ia ser todo abençoado. Aleluia. Então, Deus não cria filhos anômalos. O que é filho anômalo? Filhos anômalos. Eu só creio na prosperidade financeira, dinheiro. Faz conta que eu sou parte do braço, só o braço cresce. Tem capa que o braço dele vai até na Bahia, assim, e o corpinho aqui. Porque só toma uma vitamina. E é normal. Você fala com ele só bênção financeira. Bom, eu fui abençoado, mas irmão, você pregou o evangelho? Não, pregar evangelho? Não, para que pregar evangelho? Vai pregar evangelho com pastor. Mas eu tenho, aleluia, eu sou, meu Deus do céu. E aí a mídia faz igreja de serviço. O que é igreja de serviço? Atende às necessidades de cada pessoa. Você precisa de cura? Vai na igreja da cura. Você precisa de bênção? Vai na igreja da bênção. Você precisa de namorado, casamento? Vai na terapia, não sei onde. Você precisa de chave? Vai no chaveiro da casa do chaveiro. Você precisa de profecia? Vai na igreja tal. Aí cria igreja de serviço. Igreja de serviço rápido. E aí nós temos crentes anômalos. Crentes que na mexerica foram confrontados e fogem. Viram-se meninos espirituais. Tem crente que é menino espiritual. Você dá um tranco nele e, meu Deus do céu, irmão, essa palavra é muito dura, né, irmão? A palavra de Jesus é bênção para nossas vidas. Pode vir do jeito que for, Jesus. Eu gosto. E vamos lá. Se eu estou errado, me corrija e vamos lá para frente. E aí esse anômalo se torna-se problema da igreja. Porque diametralmente o crescimento dele vai sendo estagnado, santificação. Aí você vai falar, as virtudes do sal. Que virtude que ele vai ter? Uma só. E o resto das virtudes? O Espírito Santo só trabalha no espaço e come e deixa. Quando o Espírito Santo encontra barreiras, o eu, ele deixa de trabalhar. O povo saiu do Egito, foi para o deserto. O que diferenciava um homem do outro? É a predisposição de eu procurar a Deus. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o entendimento. 4. Porque 4 é a plenitude da terra. 4 é o homem completo, plenitude da terra. Então eu preciso amar Deus assim. Eu amo a Deus de todo o coração, de todo o sentimento. De toda a força. Quando eu estou cansado, eu não vou na igreja, não. Fica cantando o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Cantando o hino nacional em casa. O Espírito Santo não tira pecados do pecador. Você quer acabar com a vida de uma pessoa que está evangelizando? Pega ela e leva no profeta. O profeta profetiza para a vida dela. O profeta pode ser usado por Deus. Eu creio na profecia. Mas essa pessoa, ela nunca mais vai na escola dominical. Quando ela tiver um problema, ela vai para o profeta, não vai para a Bíblia. Criou um filho anômalo. Eu faço um discípulo por ano. E é suficiente. Vamos fazer conta? Vamos. Eu ganho uma pessoa por dia para Jesus. Então, por ano eu ganho 365.
Em 10 anos, 3.600. Em 30 anos, 9.000, 10.000 e pouco. Não é assim? 30 anos, vem uma pessoa para Jesus. Toda pessoa que aceita Jesus na igreja fica? Não. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu ganho uma pessoa para Jesus. Ensino para ela o que é salvação. O que é arrependimento. O que é conversão. O que é os 8 elos. Ensino para ela. Ensino para ela a Bíblia em 1 ano. Pego o outro depois de 1 ano. Essa pessoa, em 1 ano, eu fiz uma pessoa. Do segundo ano, 2 vezes 2, 2 pessoas. E essa pessoa faz outra pessoa. 2 vezes 2, 4. No terceiro ano, 4 vezes 4, 16. No quarto ano, 16 vezes 16, aí vai. No quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, e quando dá 30, dá mais de 7 milhões de pessoas. Então o crente não precisa, Atos 1. Olha, Teófilo, eu fiz o primeiro tratado. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por isso que ensinar a Bíblia é muito nocivo. Ensinar a Bíblia é problemático. É melhor você ser um pregador itinerante. Ensinador de Bíblia não tem nem agenda. Todos que eu conheço, assim, tem agenda, irmãos, eu nem sei o que é isso. Não vai ficar a furinha do gás na parede. Vira, irmão. Terceiro tópico da lição. A salvação opera o contentamento e alegria. Por que eu tenho contentamento e alegria? Porque eu fiz as outras partes, irmão. Eu estou na prova. Quem aqui não está? Se não está, está errado. Nenhum corpo humano, o doutor está aqui, ele pode te dizer e dar uma aula sobre isso. Nenhum corpo humano é isento de bactérias, de nocividade que agridam o corpo. Nenhum corpo é isento disso. O pecado, vamos dizer assim, que é um mal necessário. Muito pecado, o cara vai para o inferno. Pouco pecado, ele pensa que é Deus. Então, tem que ter, faz parte do organismo. Então, quando vai acabar a luta? Nunca. Mas temos a certeza: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquele que dizer que não tem pecado, o pecado está cometendo. Então, aqui, até a lição 2, se você aplicou o começo da lição, chega na lição 3, ó, operação do contentamento e alegria. Como crente alegre? Você não consegue ser alegre, nem eu consigo, não se importa. Você não tem trabalho na segunda, você tem conta para fazer. Só o milagre de Deus na sua vida, só o Espírito Santo vem na sua vida. Mas quando o Espírito Santo vem? Quando você dá vazão a Ele. Você não murmura. Por que ele está falando isso para os filipenses? Não murmureis. Porque os soldados lá sabiam que murmuravam na Pax Romana morria. Então, Paulo está ensinando uma classe. O crente alegre é o crente que deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa, entre aspas. Deixa. Apocalipse 3:20. Esse que só porta aí? Bato. Tira para a igreja, irmão. Tem crente na igreja que não tem a virtude de Cristo porque não deixa Deus operar. Ele se fecha nele. Não, eu nasci assim e assim. Porque a Lídia foi a precursora, a primeira mulher da Europa, porque ela tinha um problema de família, possivelmente. Falando. Ela tinha um problema sentimentalmente. Aquele lavar todo dia a roupa no rio, com aquele cheiro, poderia dar um problema de saúde. Ela tinha um problema de relacionamento com a sociedade, assim como os pastores, assim como Simeão, assim como Ana. E a glória de Deus foi para quem? Para essas pessoas. Então tem crente que vai ter que ser moldado. Eu vou ter que ser moldado para isso. Eu aprendi com o irmão Antônio Sebastião a nunca ensinar o que a gente não vive. Porque é mentira. E quem ensina mentira tem um problema de pai da mentira.
Então, a alegria está em viver um crescimento normal, uma criança saudável aos pais. O que é o crescimento normal? Você tira lá, o sangue espiritual terá luta na família. Está lá. Está balizado? Tá. Não está muito não, né? Não, está na tabela. Luta financeira, está balizado? Tá. O que está balizando ele? A glória de Deus, aleluia. Luta do mesmo jeito que é o exame de sangue físico. Tem que estar na tabela. Então o crente tem que andar na tabela. Qual é a tabela? A Bíblia toda. Não é uma anomalia. É a Bíblia toda. É claro que tem fases da nossa vida que a situação se torna mais agressiva. Como que é isso, irmão? Tem fase na sua vida que a área financeira aperta mais. Aí você fala, Jesus, agora não vai dar. Meu Deus do céu, meu Deus. Tem um irmão na igreja lá que tem irmão que gosta de ficar na prova, né? Aquele irmão ficava na prova financeira. Ele fala, Jesus, minha firma não vai, Jesus. Minha firma não vai. Pelo amor de Deus, ora, irmão, pelo amor de Deus, eu pedi oração, ai Jesus, a minha firma não vai. Deus abençoou a firma dele. Abençoou assim, fez os 2 contratos lá que revolucionou. Tudo dia, e aí, irmão? Já comprei um carro. O último modelo. Paguei as contas. E aí, irmão, vai vir na igreja? Não, agora eu estou trabalhando. Na mexerica lá, ele vai procurar prova onde vai. Ele foi abençoado financeiramente. Na mexerica, agora você vai para onde? Relacionamento, na submissão, na família. Por quê? Ele está comprando prova para ele mesmo. O irmão saiu da igreja no Senhor Jesus. Recebeu a bênção e foi embora. Não veio no culto de oração nunca. Culto de oração? Quem tem ainda isso aí na igreja? As virtudes de um crente salvo em Cristo. Virtudes é uma disposição estável e ordem a praticar o bem. Bom, eu posso praticar o mal. Eu posso fazer, ninguém me impede disso. Mas convém praticar o mal. Vai colher depois. Vai colher depois. Convém nós fazermos o mal? Não convém. Então a virtude é assim, ó. Jesus, convém fazer esse mal? E aí quando você faz o mal, você... Jesus, tem misericórdia. Eu fiz um teste, não faça não, se você quiser fazer, o problema é seu, não tem nota, se quiser fazer também. Eu fiz um teste comigo mesmo. Eu comecei a pecar indiscriminadamente. E o Espírito Santo me falava comigo e eu falava que não escutava. E um dia eu fui na igreja, eu fui tentar falar em línguas, sumiu tudo. Sumiu tudo. Fiquei uma semana pecando porque eu queria saber se a Bíblia funcionava mesmo. Se você quiser fazer esse teste, fica à vontade. O problema é que se você estiver no meio do teste e Jesus voltar para você, você já vai complicar a sua salvação. E aí, então tem crente que ele vai anestesiando o Espírito Santo. E aí nós temos a parte da cultura. O meio que engloba a pessoa. O meio atuante da pessoa. O Paulo entrou em Filipos. A cidade era, nem latifundiária era. Ela vivia do comércio. A agricultura era fraca, porque os romanos tinham casa, mas eles viviam na casa de campo, porque eles tinham o salário do governo. Então Filipos não tinha nem judeu 10 para fazer uma sinagoga. Então a cultura deles influenciava o Evangelho. A cultura deles produzia no Evangelho pessoas que não davam tanta atenção. E a Lídia estava lá. Por que a Lídia deu atenção? Porque ela tinha dentro dela uma desclassificação na mexerica toda. Em todas as áreas você pode ver que a Lídia pode ser encaixada nisso. Pensando nisso, eu gosto de desafiar os alunos e os professores, né? Vamos virar a mão. E aí, Coríntios 10, 4 e 5. Alguém poderia, por gentileza? Primeiro? Isso. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. 10, 4, 5. Isso.
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Aí você lê isso aí na igreja, o irmão não entende muita coisa daí, ele fala: eita Deus, as nossas armas são poderosas! São mesmo. As armas de Deus são poderosas. Mas para quê? Não são carnais poderosas, para a demolição de fortalezas. Opa, que fortaleza é essa? Derrubando raciocínios. Ih, meu Deus do céu, é eu mesmo. E toda altivez ou baluarte que se ergue contra o conhecimento de Cristo. É uma mexerica aqui que está dando um rosco. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, para que as armas de Deus são poderosas? Para que lutar comigo mesmo. Um homem desse tamanho, já pensou quando trocaria a cabelo, irmão? Aí o irmão falou assim: eu sou baixinho, e aí? Eu pensei: mas você é um extrato, né? Estão derrubando raciocínios. Por que as armas de Deus são poderosas? Para derrubar raciocínio, irmão. Eu acho que tem que ser. Não, irmão, nós não estamos aqui para achar nada, nós estamos aqui para submeter a Cristo. Altivez, eu sou! Ninguém é nada, para quem é Jesus, rapaz. Quem é Jesus? Eu faço, ninguém faz nada com a misericórdia de Deus, eu estou de pé por causa da misericórdia de Deus. É porque eu vou no monte, eu jejuo, faço sacrifício. Que sacrifício? Jesus fez sacrifício na cruz, rapaz. Você vai no monte porque é misericórdia de Deus, rapaz. Não é porque você é bom, não. Misericórdia de Deus. É um vanglorianismo, né? A pessoa auto se intitula: eu procuro mais a Deus do que os irmãos, então eu. Melhor que ele. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aí você pega os seus pensamentos, e eu pego o meu pensamento e falo assim: Jesus, será que o seu pensamento é o meu pensamento? Porque a lição de amanhã que os irmãos vão dar é as virtudes dos santos em Cristo. A cultura que vivia a Lídia é a mesma cultura que nós vivemos hoje. Pode virar. Porque é importante conhecer a história das gerações. E aí eu vou castigar os irmãos, hein? Pode virar. O que define uma geração? Esse nome feio que eu não dou conta de falar isso aí. Não é que nem ninguém, não? O filme de Peter Joseph, ele tem um filme chamado Espírito do Tempo. E ele escreve sobre isso aí, né? Ele diz o seguinte: essa é a cultura das gerações. Essa geração aí, sabe, Silent, 66 anos ou mais. Quem tem 66 anos ou mais passou pela depressão da Segunda Guerra. Certo? As pessoas, irmãos, tem banco que já tem projeto para daqui 20 anos. Quando você pega o seu telefone touch e você pensa que está atualizado, os caixas do banco já usavam isso aí há 5, 8 anos, 10 anos atrás. Os bancos, eles já têm projeto para daqui 30 anos. E aí tem crente que pensa que vai atingir essas pessoas. Vou fazer você pensar. Por que você está falando isso, irmão? Porque Paulo chegou em Lídia. Paulo entendeu o contexto que ela se vivia. E aí quando você vai chegar no crente, você tem que entender o contexto em que ele vive. As pessoas de mais de 65 anos pertencem a essa geração. Chega silenciosa. Passaram por muitas adversidades durante a infância, na adolescência, quando o mundo sofria a consequência da Grande Guerra. Isso aqui é projeto de coaching, treinamento. No Brasil encontramos muitos imigrantes que deixaram seus países para morar aqui e acabaram enfrentando enormes dificuldades.
geralmente buscam segurança e investimento. Aí os bancos vão em cima deles. Tem dificuldades em gastar as economias. E quando gasta, quer coisa sólida. Fala uma pessoa, um irmão de 66 anos, eu vou comprar um carro de última geração, vou comprar aquele terreno. Ele vai falar o quê? Terreno, vai comprar carro. Por causa do que foi feito. Observação, cuidado, medo de perder, culpa, respeito e hierarquia. Você pega uma pessoa dessa idade, ela tem muito respeito e hierarquia. Ela tem equilíbrio, renda para beneficiários e renda programada. Ela pensa no futuro, porque ela saiu dessa geração. Viu, irmão? Aquela geração não tem computador, hein? Então, a pessoa daquela geração, ela é aversa à informática. Certo? Baby boomers. Após a guerra, quem veio da guerra quis ter filho. E a informática em muitas famílias explodiu. Você vai entender agora. Essa geração o dizer dessa geração os pais comem o bife da casa. A melhor comida é para o pai. O pai é o trabalhador, ele come melhor. Então a melhor comida é para o pai. O bife maior é para o pai. Na próxima geração, o filho não comeu bife. Agora ele tem dó do filho dele, ele passa o bife para o filho e também não come. Fica a segunda geração sem comer bife. Esses baby boomers de 47 a 65 anos são diferentes da forma geral. Passam a infância e a adolescência na época do pós-guerra, período muito bom economicamente. Essa geração sofreu também as maiores mudanças, comportamento social da história. Foram eles que batalharam pelo comportamento social da história. Batalharam pela igualdade social e racial e conquistaram o direito de ser e viver como jovem. Os baby boomers tendem a buscar o dinheiro, não a segurança, mas o bem-estar e o prazer de viver. E por isso são muitas vezes chamados de hedonistas. Por exemplo, você vai andar domingo à tarde e amanhã à tarde numa avenida de São Paulo. Quem está com a motona lá? O fiozinho, cabelinho branco, a idade dele vai dar isso aí. Por quê? Ele tem uma estabilidade. Ele nunca teve antes, passou necessidade. E agora ele tem. Porque se for jovem, ele faz. Você nem vê, só o radar que vem que vai. A ironia é que essa geração, na origem, desapegada dos bens materiais, pelos motivos dos hippies, festival de Woodstock, acabou se tornando a geração mais rica que passou na Terra. Os baby boomers. Eles têm um grande crescimento econômico, hedonistas, carreiristas, idealistas, investimentos socioambientais, esforço extra na pré-aposentadoria, renda programada. Essas pessoas também têm muita aversão à informática. Aí, vamos chegar lá. Vira aí. Tem a geração X, que é entre 30 e 46. Nasceu na crise do petróleo. Tá? Cresceu em momentos de dificuldades econômicas, enfrentou as sequelas da crise do petróleo, impactou modo a ciência, modo especial a América Latina, que sofreu muito, levando o continente a um longo período de estagnação e inflação. Esta geração tem uma relação um tanto pessimista quanto ao futuro, e é menos propensa a gastos do que os baby boomers, né? Entretanto, por terem vivido parte importante da vida em período de instabilidade econômica, os membros dessa geração X aprendem a lidar com as oportunidades do mercado financeiro. Observação, fragmento, pessimista, início da tecnologia. E eles respeitam a hierarquia. Recomendação para o estudo dá. Ainda é tempo de se adaptar aos novos conceitos. E ele fala o seguinte, você, de 30 a 46, você tem que se atualizar na informática. Eu dou aula para os jovens, eu estou falando para o jovem aqui, ó. O jovem está sentado lá, ligado no Facebook, irmão. Eu estou falando uma coisa aqui, ele já está. Não é assim não, irmão. O livro tal já não falou isso não. Ele é da geração próxima. Vira aí. Y, entre 19 e 29. Guerra Fria. Otimista, colaborativo, por natureza, criado numa época de alto crescimento econômico, vê o dinheiro como uma ferramenta no alcance de seus sonhos. De 19 a 29.
Tá? Observa, internet estabelecida, velocidade, antenado, plurado, participativo, impaciente. O tempo está ao seu lado. Cuidado para você nunca viver uma crise. Essa pessoa de 18 anos, ele não tem crise. O jovem está internado ligado direto. Ele está na internet aí no bolso. E aí, por que você está trazendo tudo isso, irmão? Aí como você vai explicar o Evangelho para pessoas assim? Será que Paulo entrou lá em Filipos e não tinha uma crise assim na vida de Lídia? Será que os seus alunos lá, você não tem aluno desse jeito? Esse aluno aqui, do 1929, interagindo na internet, ele é um cidadão assim, ó. Ele põe o fone de ouvido, liga o som, internet e computador, tudo ao mesmo tempo. Ele tem um problema com a hierarquia. Você fala com ele e fala, deve ser. Aí o pastor fala com ele, você dá um tempo, não é bem assim. É a geração. Vamos no próximo. A geração que nós temos agora. Essa geração aí é um desafio, ou seja, hoje nós temos a incursão digital nas crianças. O menino está chorando, o pai dá o iPhone para ele na hora. Você vê na igreja os meninos com o iPhone na mão. Como que você vai entender o Evangelho para essa criança que tem um iPhone? Meu filho tem iPad, iPhone, aí o iPad dá. O filho do iPad. Se o pai iPod, o pai dá. Aí o cabra liga tudo, professor. O cabra liga tudo. E aí vai. Aí você vai tomar banho. Não, peraí, pai, não acabou de chover aqui, ó. Esse está aqui, esse aqui sou eu. E vai. Daqui a pouco ele vai para lá, daqui a pouco ele vai para lá, daqui a pouco ele vai para lá. A internet está devagar, pai. Você ligar o pai devagar, o computador está devagar. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou atingir o Evangelho nessas pessoas? Aí você vai sair de carro. Isso acontece na minha casa, na sua não, graças a Deus, né? Aí você vai sair de carro, você vai deslocar para comer um lanche. No carro já vão brigando para quem vai conectar mais rápido. Conectando e vai. Qual é o Evangelho que nós vamos atingir com essas pessoas? Geração Z. Essas pessoas estão na nossa igreja. E aí o desafio, por que a sua escola dominical? E aí tem internet, hoje nós temos a internet. Nós estamos aqui, estamos vendo só isso aí, ó. Mas por trás disso tem pessoas lá. E como que a igreja ela tem dificuldade de trabalhar com isso? Aí voltando à geração. Será que a geração que antecede está retendo a tecnologia dessa geração? Será que o aluno da sua escola dominical, lá na sua classe, as virtudes, e você está dando aula, e ele está antenado na net, será que na geração Z, e você está falando com uma geração dos baby boomers? Será que o pastor é baby boomer e aí quer atender uma geração Z e fala que tudo é pecado porque ele está na Z? É uma dificuldade. E aí a aplicabilidade da lição. Como que eu vou atingir as virtudes de Cristo nessas gerações? Como que eu vou atingir o Evangelho na geração da informatização? Como que eu vou separar meu filho da web para entender o Evangelho? Então, a lição, eu trouxe aqui uma problematização. Claro que aqui nós podemos trabalhar isso aqui muito tempo. Isso eu dou conta disso, né? Mas claro que é isso aí. E aí na sua sala de aula você tem essas 5 gerações. Você tem um senhor, você tem o filho dele, o filho tem um filho, e esse neném está na mão, no colo, com o aparelho que está mexendo assim, ó, está mais antenado do que 220. E aí você está falando de Jesus, ele está lá, não sei aonde,
beleza. Já foi, já voltou, e você está lá. E ele está... Vira, irmão. E o Martin Luther King deixa uma frase para a gente pensar. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, mas as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, que Deus eu ainda possuo. Então, o desafio aí, para você, Paulo usou a linguagem da geração da Lídia. Paulo entendeu o que ela passava. Paulo sabia, porque a sinagoga não existia em Filipos. Paulo passou em Filipos, tomou um couro, que expulsou o demônio da menina, depois vai para Tessalônica, 160 quilômetros no lombo do cavalo, e pensando, ele falou assim: você vai chegar em Tessalônica e vai levar outro couro. Você vai chegar para ele, você vai levar outro couro. Você vai levar outro couro. Chegou lá, apresentou Jesus. Quando foi para levar o couro, o Jason, pegaram o Jason, o Jason, tiraram ele e ele teve livramento lá. Então, Paulo sabia as condições das gerações que ele ensinava e a cultura que prevalecia. O professor de escola dominical tem que saber quem é o seu ouvinte. O professor de escola dominical tem que estar debaixo da unção e graça de Deus para atender o seu ouvinte, para não deixar ele se perder. Amém? Amém, irmãos? Tem alguma pergunta? Se eu puder responder, eu respondo. Se não puder, eu posso ficar bom. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer por esse estudo maravilhoso. Eu aprendi muitas coisas aqui essa noite. Eu vim do estado de Minas para São Paulo e eu nasci no berço evangélico, meu pai é pastor lá em Minas, eu estou morando aqui sozinho. E eu nunca tive um ensinamento maravilhoso e uma visão dessa. Interessante que eu tinha essa visão que o pastor passou aqui sobre as gerações. Às vezes meu pai, como ele veio de uma geração bem antes do que a minha, ele falava as coisas para mim, só que ele também, eu queria que ele entendesse a minha situação, pelo fato que eu sou de gerações diferentes dele. Só que a gente tinha aquele conflito e eu sabia que ele falava a verdade porque era a palavra de Deus. E eu pude agradecer a ele, eu pude estar com ele aprendendo várias coisas sobre isso. E hoje eu estou escutando o que o pastor falou, é a minha resposta que Deus está me dando, que eu estava pedindo oração para Deus, para que Ele viesse dar essa resposta para mim. Eu só quero fazer uma pergunta, pastor, sobre uma questão que eu acho muito interessante, que eu tenho para mim também. Por exemplo, na época lá, antigamente, na época dos índios, antes de vir o descobrimento do Brasil, eles tinham a cultura deles. Geralmente eles nem sabiam quem era Jesus, obviamente, nem sabiam, às vezes eles tinham o Deus deles, a cultura deles. Por exemplo, como que vai ser a forma de salvação deles, de julgamento? Eles vão ser salvos ou eles já estão condenados? Eles vão ser salvos, eles vão ser julgados pelas suas obras, ou como que é? Pela sua carne? Por quê? Eles não conheceram Jesus. É a mesma coisa as pessoas muçulmanos, eles nascem servindo a um Deus Alá, a sua família é de Deus Alá, eles conhecem aquela religião, eles servem aquela religião, só que nunca ouviram falar da palavra de Jesus. Como que vai ser, por exemplo, o julgamento deles? Eles já estão condenados ou ainda há salvação para essas pessoas? Obrigado, irmão. O salmista diz que os céus e a terra fazem menção da glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu era macumbeiro, 14 anos macumbeiro, minha família era macumbeiro. A gente gastava tanto dinheiro com macumba, que não tinha mais dinheiro para fazer macumba, fazia macumba com caldo mágico, o estátua da galinha. Porque eu tinha dinheiro para pagar. E aí, irmão, eu pedi a misericórdia de Deus dentro da... Eu vou falar, será que eu estou servindo ao Deus verdadeiro?
E pela misericórdia de Deus, que eu não tenho mérito nenhum, a graça dele, a misericórdia e a minha predisposição de seguir, estou aqui hoje. Eu posso responder para você uma questão, nós estamos online ainda? Nós temos uma resposta, eu tenho uma resposta para você acadêmica e tenho uma resposta para você de igreja. Certo? De igreja, eu posso dizer para você, que nem o ladrão da cruz, você pode, eu posso estar aqui e posso perder a salvação amanhã. Segundo o sinergismo, não o monergismo, o sinergismo. A salvação é independente. Se aquele que perseverar até o... Eu não sei quando vai ser meu fim. Se eu estiver pecando e o fim chegar. O ladrão da cruz, e aí? Um teve um fim e outro teve outro. Então dizer que a salvação é um mistério, irmão. Agora, academicamente. Você acha que nós, eu e você, ou nós aqui, com a nossa mente limitada e a nossa incapacidade de raciocinar e até falar do amor de Deus, podemos trazer um reducionismo da graça de Deus? Porque o homem não tem nem capacidade de falar do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de como? Não tem vocabulário. Se eu chegar com a minha esposa e falar assim, irmã, eu amo você de tal maneira. Vai, de tal maneira, você é doida? Então, que você é doida? De tal maneira. Maneira se ficar cheirando, se ama. De tal maneira. Se ficar BBC, se ama. Que tal maneira é essa? Então, o homem, ao escrever o amor de Deus, não alcançou, irmão. Então, academicamente, nós trazemos Deus ao nosso reducionismo, é problemático, hein? Um Deus imenso, misericordioso, galardoador daqueles que procuram. Amém! Porque nós estamos aqui, Deus não falou com você? O mesmo jeito que Deus está falando com você, Ele está falando com a prostituta lá na esquina. O mesmo jeito que Ele falou com você e comigo, Ele está falando com o traficante. O traficante está jogando tiro com o bandido. E as balas passam assim, ele fala assim, tem um corpo fechado. Que corpo fechado, rapaz? Vai ver que a mãe dele está de joelho no chão, chorando na gente. Não salva meu filho, Jesus. Salva meu filho, Jesus. Salva meu filho, Jesus. E Jesus, pela sua misericórdia, livra o filho dele. E o cara está pensando que é mal. Então, irmão, salvação não podemos trazer ao nosso reducionismo. É problema. Deu para entender? Respondeu? Graças a Deus. Pastor, só me dá licença. Pois não. Um adendo desse assunto do senhor. Pois não. Quando alguém me pergunta sobre isso, obrigado. Eu já recebi muita pergunta dentro desse assunto. E tem um texto lá no capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão pergunta, destruirás o ímpio com o justo? Ele diz, porventura não faria justiça o juiz de toda a terra? Então podemos descansar na justiça de Deus. Ele jamais promete justiça. Obrigado. Obrigado pela sua sabedoria. É bom ter o senhor aqui, viu? É bom ter o senhor aqui, pode ajudar ele. A irmã vai fazer uma pergunta ali, depois tem o... A irmã. O que eu quero nessa hora é agradecer ao Senhor por eu estar aqui e eu ter recebido essa bênção do céu. Porque uma coisa que eu vejo aqui é que os professores não são escolhidos pelos professores, eles são escolhidos pelo capacitador. E eu quero agradecer a Deus pela aula, agradecer pelo irmão, agradecer pela equipe que foram tocados por Deus para lhe convidar. Eu só tenho isso para falar, que Deus te acompanhe, a ti, toda a tua família, o ministério, e que o seu companheiro eterno, que é contigo aqui, na glória, faça o recolhimento na ocasião de que for ele um picotador com a tesourinha que o Senhor vai subir, irmão. Amém? Obrigado, viu? A gente só está de pé porque tem alguém que ora por trás, tá? Não tem mérito nenhum isso. A gente só está de pé porque alguém orou e está orando para a gente. É a misericórdia de Deus. Professor, a paz do Senhor para todos. Amém. Eu não nasci lá evangélico. Meus pais seguiam os ensinamentos da Igreja Católica lá no sertão do estado de Sergipe. Eu não tive oportunidade de estudar
E eu vim estudar aqui em São Paulo, com 30 anos, entrei no primeiro ano do primário. Mas meu pai já seguia aos ensinamentos rudimentar lá da Igreja Católica, mas ele frequentava o Espiritismo. Ele e minha mãe. E foi o Espiritismo que separaram eles. E aqui minha mãe veio para São Paulo e eu comecei a frequentar com ela a Mesa Branca. E na Mesa Branca ela não estava satisfeita, fomos para Ubanda. Da Ubanda também não se satisfez e fomos para o Candomblé. Do Candomblé nós fomos para a Magia Negra. E lá na Magia Negra, em várias sessões que eles faziam aquele tipo de trabalho para matar as pessoas, que era o voodoo, espetando aqueles espelhos e aquele boneco cheio de bola, quando ele tocava fogo, aquele explodia. E ele perguntava: você quer encontrar a pessoa morta, doente ou sepultada? E numa dessas sessões, ele falou para mim: olha, você vai escrever nessa agenda a sua biografia. Então eu peguei a caneta com medo e ele disse: escreve tudo direitinho. Quando eu coloquei a caneta na mão e fui colocar em cima do papel, só eu ouvi uma voz que disse para mim: não escreva porque esse é o livro do inferno. Então eu disse para minha mãe: não vou escrever. E ele ouviu, disse: como é que é? Eu falei: não vou escrever. Ele disse: escreve. Eu tornei a pegar a caneta novamente. E quando eu fui colocando a caneta em cima do papel, eu ouvi aquela voz a segunda vez: não escreva porque esse é o livro do inferno. E eu falei para ele: olha, eu não vou escrever. Ele disse: se você não escrever, ele deu o nome de um personagem lá para me cirandar. E eu disse: quem é você e o seu personagem? Porque eu só creio em Deus. Ele disse: não fala o nome desse homem aqui dentro. Então Deus me revelou que Deus não estava lá. E foi dali que eu vim embora, arrastando minha mãe, que ela não queria sair. Na marra, eu saí, não terminei a sessão e eu saí. E 3 dias depois, um ex-macumbeiro pregou o evangelho para mim. Eu disse: você é macumbeiro? Ele disse: eu era, agora sou de Jesus. E foi ali que eu me converti. Eu não nasci lá no evangelho. E Deus tem o seu tempo, tem a sua hora. Porque eu estava sendo sincero naquilo que era erro. Eu estava sendo sincero, pensando que Deus estava lá, que Deus não estava. Qual é o nome do irmão? Gerdalô Silva Duque. Irmão Gerdalô da Silva Duque. Gerdalô. Não, Gerdalô. Isso. Qual é no final? Danor. Vou dizer para o senhor. Aí, irmão, é profecia bíblica. Entenda como o senhor quiser. Entenda como o senhor quiser. Os irmãos são crentes, todo mundo vai discernir se é verdade ou não. Então o senhor vai saber. O senhor trabalha em libertação. O senhor gosta de libertação e a sua área é essa. O senhor tem que fazer isso aí porque é o seu ministério. Por isso que Deus deu essas experiências para o senhor. Por isso que a vida do senhor é uma luta. As coisas que você vai fazer é difícil. Porque a vida do senhor anda-se de joelho. Tem crente que pode andar de pé, mas tem os crentes que tem que andar de joelho. Gemendo e orando nos pés de Jesus. Então eu vou te dar um conselho de amigo, de irmão, que nós vamos se encontrar no céu. Se Deus assim permitir. Amém. Ande de joelho que o senhor vai ter vitória. Este é o deplorte de fato, né? Realmente. Ele controlou uma nave. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor. Aqui, Paulo. Que é possível, todos esses erros, essa sequência que o Senhor produz, ela se acentua que ao aceitarmos a Cristo, iniciamos uma jornada de obediência. É a obediência que está dentro de toda essa sequência para que nós não consigamos a desistir. Insistimos, apesar dos obstáculos, mas obedecendo é que a pessoa chega no alvo certo, que é Jesus. Quando a senhora é professora, a senhora fala assim para os alunos: você tem que obedecer, mas ele não sabe aquilo.
Aí o professor tem que minuciar. Abre a mexerica e mostra. É aqui que é o trabalhar de Deus. É aqui que a vida começa. É aqui que vai indo. É aqui que vai. Aí ele vai entendendo. Porque se falar obedecer, é laico, né? Tudo obedece. Mas como que eu faço para obedecer no dia a dia? Entendeu? A minúcia. O povo gosta de entender a praticidade. Eu preciso ensinar para o meu aluno a aplicar as virtudes de Cristo essa semana. Você precisa e eu preciso aplicar as virtudes de Cristo essa semana. Eu vou sair daqui agora e vou para minha casa. Chega um cara, me fecha na frente, assim, aí eu falo assim, a música fala assim, lembrei da sua mãe! Aí o cara vai falar o quê? Qual a virtude de Cristo? Isso. Chego em casa, tem um problema, os meninos tudo brigando. Aí chego lá, o leão, que virtude de Cristo é essa? Então a virtude de Cristo é nos mínimos detalhes. Por isso que o Evangelho começou com a mulher. Nos mínimos, a mulher presta atenção nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mais uma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Não. Obrigado pelos irmãos pelo convite, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o irmão Carol e espero que eu possa voltar algum dia aí.